Olá, eu sou Luísa Rodrigues e hoje quero falar com você sobre um assunto que tenho certeza que se você gosta de plantas ornamentais, você vai gostar muito desse assunto. Nós vamos falar sobre plantas para vasos internos. Antes da gente abordar que plantas podemos utilizar em nossos vasos internos, seja na nossa casa ou no nosso escritório, nós temos que pensar quais são os elementos fundamentais para que uma planta possa crescer, se desenvolver, florescer, frutificar, se for o caso. Nós temos que pensar na água, na luminosidade e nos nutrientes. Vamos começar então pela água, lembrando o seguinte: cada espécie, cada planta tem uma quantidade específica de água, de luminosidade e de nutrientes. E saber dosar esses elementos é fundamental para que você possa ter plantas saudáveis e bonitas em sua casa ou em seu escritório. Então vamos começar pela água. Para quem não tem muita facilidade ou muita intimidade com o cuidado com as plantas, pode parecer um tanto quanto difícil, porque não existe uma regra básica de quanto você deve regar, quantas vezes por semana, de quantos em quantos dias e que quantidade de água. Isso não existe. Cada planta precisa de uma quantidade diferente. Então, nós temos algumas ideias de como fazer essa regra. Vamos começar pela questão da espessura da folha. Plantas com folhas mais espessas, mais grossas, mais gordinhas, são plantas que precisam de menos água, porque elas já são dessa forma, essas folhas já são dessa forma, porque elas têm uma reserva maior de água, ok? Uma outra forma de saber se a planta está precisando de água ou não é a gente colocar o dedo no substrato. Se grudar terra no seu dedo é porque está molhado, então você não precisa regar. Se por acaso você sentir que não vê que não grudou e sentir que está meio fofo ou seco, você então tem que regar. Lembre-se que as plantas morrem com mais facilidade com excesso de água do que com a falta de água. Um exemplo disso são as violetas africanas, que morrem muito facilmente se passar a quantidade de água. Então, inclusive nas violetas, eu sempre recomendo, não deixe água no pratinho, porque assim você não tem um controle da quantidade de água que ela precisa, tá? Regue por cima e deixe sair a água. Ela morre muito fácil com excesso de água. Outra questão, então, é a luminosidade. Aliás, é a luminosidade que vai permitir que a planta se desenvolva bem no ambiente de sua casa ou do seu escritório. Porque cada planta precisa de uma quantidade de luz para poder realizar a fotossíntese. E se ela não receber a quantidade de luz que ela precisa para a fotossíntese, a planta pode morrer e de fome, com o nutriente no solo. Quer dizer, morre com a comida do lado, mas ela não consegue transformar o nutriente que está no solo em seu alimento, porque ela não consegue fazer a fotossíntese. Então, muito cuidado com relação à luminosidade. E para finalizarmos, precisamos falar então dos nutrientes. Todos os adubos que estão no mercado vão disponibilizar os nutrientes que as plantas precisam. Tomar cuidado com a quantidade de adubo que você vai usar. Sempre siga as recomendações que estão na embalagem. Outra coisa, também não pode fazer adubações nos vasos como você faz no ambiente externo, porque lá o excesso é levado pela chuva e pela água das regas. E no vaso não tem para onde ir, vai ficar dentro do vaso. E se você se você aduba muito, você vai ter um solo mais ácido. E isso também vai fazer com que os nutrientes que você está colocando através do adubo não sejam disponibilizados para a planta, porque ela precisa de um pH específico para poder absorver esses nutrientes, para poder então fazer a fotossíntese. Caso você adube demais, as plantas podem ter o substrato então acidificado e também morrer com a comida do lado. Isso não dá, né? Bom, nessas alturas acho que vocês já estão querendo saber cadê a lista de plantas, não é mesmo? Como é um assunto bastante amplo, nós vamos disponibilizar para vocês um e-book que nós fizemos com 12 plantas incríveis para interiores. Vocês podem
clicar aqui na descrição desse vídeo e baixar este e-book gratuitamente. Lá vocês vão ter a descrição dessas plantas, em que ambientes elas ficam melhores, com que vaso elas combinam melhor. Tem várias informações lá, bastante interessantes, que vocês poderão ter para ajudá-los a escolher as plantas que vocês terão em casa ou no escritório, ok? Pessoal, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Curtam o nosso vídeo, a nossa fanpage, assinem o nosso canal no YouTube. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!